Fala meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu quero falar hoje sobre a coisa que vai impedir a maior parte das pessoas de aprender uma coisa nova, de aprender uma habilidade nova, de aprender alguma coisa que vai melhorar a vida delas. E essa coisa é a gestão das suas emoções. Não é técnica, não é método, não é o tipo do material, não é o seu estilo de aprendizado, qualquer porra desse jeito. É as suas emoções. E se você aprende a lidar com essa frustração que vem naturalmente quando você aprende alguma coisa nova, você se torna, cara, imparável. Sinceramente, não existe nada que você não possa aprender. É só uma questão de conseguir lidar com essas emoções que vêm com o processo, beleza? Então eu quero começar contando uma história, né, um exemplo pessoal para ilustrar isso que eu estou te falando e dar um pouco de contexto. E depois a gente vai falar sobre as fases, né, as diferentes fases do processo de aprendizado, que é uma coisa que eu venho notado conforme o tempo vai passando, né? Então sejam bem-vindos, peguem um cafezinho. Hoje é 1º de novembro quando eu gravo esse vídeo, então oficialmente estamos entrando em clima natalino, com a minha canequinha de Natal aqui. Puta de uma ressaca do caralho que eu tô. Então se eu tiver um pouquinho meio mais baixa energia, eu peço perdão pra vocês, eu peço um pouco de paciência comigo, porque eu estava enchendo meu rabo de cachaça ontem à noite, né? Sexta-feira, pá, e hoje eu estou aqui trampando, porque é assim que a vida toca, beleza? Então um pouco de contexto, né? De onde veio a ideia de fazer esse vídeo? Eu acabei de conseguir. Acabei de conseguir um trabalho novo, né? Essa foi a minha primeira semana no trampo novo. E eu com esse é uma área que eu não tinha nenhuma familiaridade antes. E isso vem com muito processo de treinamento, óbvio, né? Muitas coisas para aprender, muitas coisas técnicas, muitas coisas mecânicas, tem que aprender a porra ler desenho de técnico mecânico de engenharia, os cacete, né? Não trabalho com engenharia especificamente, mas é com construção, então tem muitas partes técnicas que eu tenho que aprender. E essa primeira semana, todos os meus dias, estava tendo o meu cérebrozinho fodido, né? Socado forte de informação, sem nem me pagar uma janta antes. E nesse processo, né, quando eu passo por esse processo, já tendo uma base de estudo, já tendo uma base de conhecimento sobre o assunto do aprendizado, sobre como aprender a aprender, eu ganho uma visão um pouco diferente, né? Eu consegui prestar atenção em coisas diferentes que estavam acontecendo comigo, né? Me autoavaliar durante esse processo todo e entender um pouco melhor de como acontece a carga emocional que vem junto com esse processo de aprendizado e que é uma coisa que eu percebo que se repete em toda coisa nova que eu vou aprender, né? Principalmente quando eu tenho que colocar toda essa informação de aprendizado junto num período muito curto de tempo, né? Isso aqui fica muito mais notável quando você não tem outra opção além de sentar ali por 8 horas no seu dia e aprender. O que eu vou fazer? Tirar pausas no meio do trabalho para dar uma volta, entendeu? Eu não posso fazer isso, eu tenho que sentar ali durante o horário de trabalho e aprender, né? E adquirir informações. Então a primeira coisa que eu noto, né, é que a frustração, a dúvida e o cansaço físico são as primeiras coisas que vão realmente te atrapalhar, que vão realmente te colocar, te fazer querer desistir, né? A frustração de que, primeiro, você não entende o que está acontecendo, né? Segundo, você não parece que está entendendo mais conforme o tempo vai passando, você sente que não está avançando naquilo que você está estudando. A dúvida se você vai conseguir realmente aprender aquilo, se algum dia você vai realmente entender aquele negócio, porque tudo parece tão estrangeiro, tudo parece tão estranho, tudo parece tão novo, que você também duvida se você realmente é capaz de aprender aquele negócio. E o cansaço físico, que é uma coisa que as pessoas não comentam muito, mas você aprender alguma coisa, você usar muito o seu cérebro, a sua mente, ele também adiciona uma certa... ele adiciona uma certa fadiga, né, fisicamente para o seu corpo. Então, tudo que eu fiz essa semana, né? Essa semana foi meio inútil, cara, porque eu chegava do trabalho, né? Então, pô, aprendendo coisa nova, me acostumando com uma rota nova de ônibus que eu tenho que fazer, né? Tendo que conversar com pessoas novas e, né, conhecer gente nova e não poder agir que nem um retardado que eu sou. Ter que, né, agir como um ser humano comum perto de pessoas novas. Todos adultos, né, trabalhando, é uma merda, porra. Ter que agir como um adulto responsável é um saco. Então...
Eu chegava em casa, cara, eu tava fisicamente exausto. Eu tive que pular meu treino num dia, porque eu não, simplesmente não conseguia. Tudo que eu queria fazer era chegar em casa, né? Comer e deitar. E, tipo, na moral, teve uns dias ali que eu tava dormindo, tipo, 8 horas da noite, assim. Por quê? Sabe quando você bebe o negócio e aí tem a espuma do café, né? Porque eu faço meu café ficar cremoso. Isso é assunto um dia para a live, como fazer um cafezinho cremoso. E aí você tem que ir, tipo, ir girando a caneca pra pegar a porra da espuma. É, eu pareço um imbecil tomando isso aqui. Pois é. Ahn, onde que eu tava? Eu chegava em casa, cara, eu tava exausto, exausto, exausto. Eu não conseguia fazer nada. Não conseguia pensar em nada, não conseguia trabalhar em nada. Só queria dormir. Para me recuperar para o dia seguinte. Então isso é a primeira parte do processo e é aqui que vai fazer muita gente querer desistir. Você vai sentir que é impossível você aprender esse negócio, que você não consegue, que você é incapaz. E na maior parte das vezes, se você não estiver sendo forçado a aprender aquilo, é quando a maior parte das pessoas desiste, né? Você tem que aprender isso para o trabalho, por exemplo. Você tem que aprender isso para a escola, para a faculdade, para algum curso, para uma certificação. Quando você não tem escolha, as pessoas continuam nesse processo, óbvio, mas quando elas têm a escolha, é aqui que as pessoas desistem. Então, para aprender um instrumento, para aprender uma língua, para aprender uma. Querer, por exemplo, sei lá, você quer mudar de área, você tem que aprender uma habilidade nova, né? Uma série de coisas novas. Você quer. Está curioso sobre alguma coisa, você quer aprender sobre algum assunto específico, ler sobre um assunto que você não conhece. Cara, essa frustração, essa dúvida, esse cansaço, né, essas barreiras emocionais e físicas que aparecem de primeira, elas são a que a maior parte das pessoas vai desistir. E aqui tem duas dicas muito importantes que funcionam todas as vezes que eu faço e que, porra, já me ajudaram muito, cara. Simples de lembrar. A primeira delas é não tentar lembrar de tudo que você tá vendo da primeira vez, né? Eu fiz uma live que, se não me engane, cara, foi uma das minhas lives favoritas. Que foi a live de Pare de Tentar Entender. Né? Procura aí, vai na abinha do YouTube, lá do meu canal, tem as lives, Pare de Tentar Entender. Essa foi uma das minhas lives favoritas de fazer, porque é uma coisa que, né, cara, é um canal sobre livros e sobre leitura e sobre aprendizado e sobre esse tipo de coisa. Quando que você espera uma pessoa virar pra você e falar, pare de tentar aprender, né? Todo mundo tá obcecado aqui, né? As pessoas que consomem esse tipo de conteúdo, elas querem o quê? Aprender. Elas querem lembrar do que elas leem, elas querem, né? Mas nesse primeiro momento, você tem que parar de tentar lembrar de tudo. Né? Não fica obcecado com você não estar exatamente lembrando de todos os nomes, todos os termos, de como as coisas funcionam. Foca só em. Essa é a segunda dica. Foque em uma coisa chamada de High Structure Thinking, né? Pensamento de alta estrutura. Isso é uma coisa que eu tirei de um desses livros que eu li esse ano sobre aprendizado. Eu não lembro qual exatamente. Mas ele estava quebrando o mito comum dos tipos de aprendizado, né? Que tem gente que aprende visualmente, auditivo, qual é o nome da outra? Com cheiro, essas porra, né? Tátil, sei lá. Tátil não, Caralho. Pois é. Esses tipos de aprendizado, isso é um mito, né? Não existe nenhuma comprovação de que existem realmente esses tipos de aprendizados, né? De que algumas pessoas aprendem melhor com um tipo diferente de material. Isso não existe nenhuma prova para isso. Mas o que existe é evidências de que existem basicamente dois tipos de pensar, de formas de pensar quando você aprende alguma coisa, que é alta estrutura e baixa estrutura. Pessoas que pensam melhor em baixa estrutura, naturalmente, elas são melhores com exemplos, com histórias, com detalhes, com né, como as coisinhas funcionam especificamente né, e fazer questão que tudo está funcionando perfeitamente ali. E as pessoas que pensam em mais alta estrutura, elas pensam em mais alta estrutura, em sistemas maiores, em como as coisas se conectam, né, em como o processo funciona. Eu sou uma pessoa naturalmente mais que pensa mais em alta estrutura. Né? Quando eu começo a aprender alguma coisa, a primeira coisa que eu faço é colocar o processo inteiro grande, assim, em blocos grandes, para eu saber como as coisas funcionam. Né? No começo eu não estou interessado de como os detalhezinhos se encaixam no negócio, em como as coisinhas funcionam, em como uma coisa conversa ali com a outra. O que eu estou interessado é o seguinte, beleza, qual que é como começa e como termina. Né? Então, sei lá, a pessoa, né, pensa num exemplo de uma empresa, né, vendas. Né? A pessoa, ela
É uma concessionária, o cara entra na loja, aí ele vê o carro, aí o vendedor fala com ele e aí ele compra o carro, né? Sei lá, isso é um processo de autoestrutura, né? Eu não estou interessado em como que, qual que é a melhor forma que o vendedor pode chegar e falar com o cliente para fechar mais a venda. Não é isso que me interessa, né? Quer dizer, não é que não me interessa, mas a minha mente não vai nisso de primeira, né? Ela vai primeiro em, beleza, como o processo inteiro funciona e depois eu vou para os detalhes. Então, você focar, tentar fazer, você pode, né? Existe uma disposição natural, né? Tem gente que é melhor com um, melhor com o outro, que vai naturalmente fazer mais um do que o outro. Mas o que você pode fazer é, propositalmente, focar em tentar olhar para as coisas de um certo jeito, né? Porque você vai ter que fazer os dois, é inevitável. Então, você começar, né? Quando você está começando a aprender alguma coisa, você pensar primeiro em autoestrutura. Você pensar primeiro em, ok, no geral, né? Olhando, né, pro grande plano, como que esse negócio funciona, como que essas coisas se conectam, entendeu? Depois, primeiro você pensa nisso, primeiro você entende o processo como funciona e depois você vai para os detalhes, né? Então, sei lá, um assunto que eu gosto, que eu tenho estudado recentemente, é simbologia, né? Arquétipos. Eu tô lendo aquele livro Rei, Guerreiro, Mago e Amante, é um livro sobre arquétipos masculinos. Ótimo livro, é um bom livro. Tem algumas coisas que eu fico, meio que não. Mas é um bom livro, é um bom livrão. É uma boa introdução a esse assunto de arquétipos e simbólica. Em vez de você aprender, né, todos os detalhes de como que cada um dos arquétipos funciona e né, as coisas mais intrínsecas e como que, né, tratar uma pessoa com esse negócio, é primeiro você pensar em, beleza, vamos pensar no geral, assim, como esse negócio funciona, quais são os grandes tipos, quais são né, as principais características. Então você ir do maior para o menor, né? Não ir do menor para o maior. Muita gente fica muito presa nos detalhes quando elas começam a aprender uma coisa nova. Né? A pessoa quer entender, né, e lembrar de cada detalhezinho e ir construindo de baixo para cima. Eu sugiro que você faça o contrário, né? Funciona muito mais fácil para mim e funciona muito bem para a maioria das pessoas que eu explico as coisas dessa forma, né? Vai do maior para o menor. A segunda coisa que acontece, né, o segundo meio que passo assim, desse processo de aprendizado, é que agora que você já tem um pouco de contato, as coisas começam a fazer algum sentido, né? Então você começa a entender mais ou menos sobre o que as pessoas estão falando, né? Aí é de onde você vai primeiro ouvir uma conversa e simplesmente as pessoas podem estar falando grego que você não vai entender, que você entenderia a mesma quantidade, pra você saber do que as pessoas estão falando, mas você não entender exatamente do que elas estão falando, né? O que elas estão falando. Só que, né, eu sei do que elas estão falando, mas eu não sei o que elas estão falando exatamente. Então é quando você começa a ter um certo entendimento sobre o assunto, né? Quando as coisas começam a fazer um pouco mais de sentido. E aqui a minha recomendação para você é que você comece a realmente pensar sobre o negócio, né? Até agora, cara, até esse passo, até a segunda etapa, você não tem como pensar sobre uma coisa que você não conhece, né? Você não consegue pensar em uma língua que você nunca aprendeu, você não consegue, sabe, tentar improvisar com um instrumento que você não sabe tocar, os acordes, as notas básicas, entendeu? Então primeiro você tem que ter um conhecimento base, você primeiro tem que absorver um pouco da informação meio passivamente, sem entender o que está acontecendo, e depois você começa a pensar sobre aquilo, né? E aqui é muito importante você tentar encontrar respostas sem ninguém te explicar antes, né? Porque quando você vê uma coisa que você não entende, em vez de imediatamente correr para alguém te explicar, né, correr para perguntar a resposta para alguém, né, para o ChatGPT, para quem está te ensinando, para um professor, para um treinador, sabe? Em vez de você ir direto tentar encontrar a resposta, é você tentar pensar sobre aquilo e chegar numa resposta você mesmo. Investigar como aquele negócio funciona, né? Então, sei lá, vai ver se você está aprendendo sobre algum objeto mecânico, né? Tem que aprender, por exemplo, como funciona um motor, né? Sei lá, não sei nada sobre carros ou motores, deixando claro. Tem que aprender sobre como funciona um motor, beleza. Coisa boa. Então, no começo é normal que você não entenda nada do que está acontecendo, né? O que são essas peças, como elas funcionam,
Quando você começa a entender, né, você está entendendo como funciona um carro, por exemplo. Né? Eu vou dar esse exemplo, um motor específico, eu não sei o suficiente sobre o motor para fazer um exemplo legal. Vamos pensar no carro como um todo, tá? Pensa num carro, né? Você começa a aprender o que cada peça funciona, né? O que cada parte do carro faz, o que é um motor, o que é um câmbio, o que é um freio, como que o freio funciona, como que o carro, né? Como que as rodas, como que o volante funciona. Beleza, você começou a entender como que no geral o carro funciona. Você começou a entender as coisas, né? Elas fazem algum sentido para você agora. Então, quando você vê um problema, né? Como você quer entender o que uma peça faz, o que uma parte do carro mais especificamente faz agora, você, em vez de ir perguntar para alguém ou perguntar para a internet, né? Você olha pro carro e você pensa, cara, tá bom, isso aqui, eu quero saber como funciona esse negócio aqui. Ele está conectado com aquela outra parte, e aquela outra parte funciona desse jeito, e aí quando eu aperto o acelerador, esse negócio gira, e esse negócio gira, joga esse líquido naquela outra parte, e você começa a olhar você mesmo, né, e tentar entender, tentar raciocinar em cima daquilo que você daquela pouca informação que você tem. Porque mesmo se você, né, aqui está o truque, mesmo se você pegar a resposta errada, mesmo se você chegar na conclusão errada, mesmo se você não conseguir de fato no final entender aquilo que está acontecendo e você ter que perguntar para alguém, você vai lembrar melhor da explicação, você vai aprender melhor a explicação do que você teria aprendido caso você só tivesse pedido para alguém te ensinar, né? Lembra dos tempos da escola, cara, quando você conseguia resolver a questão de matemática, né, ou de física, ou sei lá que merda que vocês faziam na escola, sozinho. Né? Você não estava entendendo como estava acontecendo, e estava tentando, e aí uma hora, pum, estralava. Geralmente na prova, que era assim, que era top. Não. Eu me sentia muito foda quando acontecia na prova, cara. Eu tô lá me fudendo, eu não sei como resolver, eu não sei como resolver. Em algum momento clica, você fala, caralho, é isso, beleza, acho que eu entendi. Será que é só fazer isso aqui mesmo? E você faz e dá certo. Porra, cara, você nunca mais vai esquecer o método de resolução daquela merda daquela questão, entendeu? Então, façam as mesmas coisas quando você tá aprendendo no mundo, assim, quando você tá aprendendo uma coisa que não tem nada a ver com a escola. O terceiro passo é como as coisas ficam legais, né? Porque as coisas clicam, é o que eu te falei, quando é esse clique. Porque vai acontecer do nada, vai ser esquisito, vai parecer mágico. Um belo dia você acorda, você olha pra mesma coisa que você olhou antes, que você olhou ontem, sem entender direito, e agora tudo faz sentido. Né? É assim que funciona, cara. Por quê? Porque é uma parte muito importante do aprendizado, né? A parte da consolidação. Tem outro vídeo que eu fiz aí sobre os 4... como funciona o aprendizado em si. Não sei se foi um vídeo, uma live, sei lá. Eu fiz um vídeo sobre como funciona o aprendizado em si. São 4 passos, né? É o atenção, engajamento ativo, loop de feedback e consolidação. A consolidação é uma das coisas mais importantes que tem. É quando você dorme, quando você descansa e o seu cérebro, ele consolida as informações. A sua mente ela organiza as informações na sua cabeça. Então, um dia você tenta fazer uma coisa e você não consegue. No dia seguinte você vai lá e faz sentido. E você consegue. E agora funciona. Agora eu entendi. Parece mágica, mas não é. É só um processo natural que acontece de aprendizado. Né? Foi assim a sua vida inteira, cara, mas você não percebeu. Porque você não estava olhando para isso. Né? Quando você aprendeu a andar, quando você aprendeu a jogar bola, quando você aprendeu né, dar em cima das menininhas, quando você aprendeu a conversar com amigos, quando você aprendeu a jogar videogame, tudo isso aconteceu naturalmente, né? Houve esse momento em que você acordou um dia e as coisas começaram a fazer mais sentido, né? Aqui que você tem que tomar cuidado para você não achar que você aprendeu de tudo, né? Aqui é só isso. Não ache que você se tornou bom naquilo, que você aprendeu, que você é foda, né? Controla um pouco o ego aqui. Porque sem isso, você nunca vai para a quarta etapa, para a última etapa, né? O que vai acontecendo é o seguinte, né? Você vai ficando cada vez melhor, você vai melhorando. As coisas, elas começam a parecer óbvias, né? Quando você sabe que o negócio, que você é bom em alguma coisa, por exemplo, é quando você tem que explicar pra alguém. Puta, cara, isso é muito engraçado. Quando você tem que explicar pra alguém. Porque aí é uma coisa que pra você fazer é tão óbvia que você não percebe o quanto que você tem que explicar pra pessoa. Né? Então pra você, cara, é um negócio automático. Você vai lá, você pega aqui o violão, você toca a nota lá, você toca o piano, você fala a língua, você aprende a língua, você lê na outra língua, você... faz o negócio, né? Faz o software, sei lá que porra que essas pessoas trabalham com, tudo de mentira essas porras desse trabalho. Eu juro por Deus, cara, esse trabalho é tudo de mentira. Trabalho de escritório, né? Colarinho branco, é tudo de mentira, porra. Esses trabalhos não são reais. As pessoas não estão realmente fazendo nada ali, né? Tem um livro que eu tô pra ler, cara, mas é um título, é uma ideia que eu acho que eu meio que concordo, que é o Bullshit Jobs, né? Bullshit Jobs. Existe esse termo.
Então não é um trabalho real, assim. Tu vai lá e tu manda uns e-mail e tu tem uma reunião, tá ligado? Então, quando você explica, né? Você explica pra alguém e aí você percebe o quanto que está envolvido naquilo. É um momento que você vai desenvolvendo uma proficiência com o negócio que você consegue pensar sem pensar. Que você consegue usar a sua intuição para resolver os problemas que aparecem sobre aquele assunto. E aqui que você sabe, cara, aqui que você realmente está chegando num nível de maestria do assunto, né? É que o Robert Greene, naquele livro Maestria famoso dele, fala que a marca do mestre é intuição. É quando você consegue resolver um problema sem pensar. É quando as respostas vêm pra você, sem você ter que fazer um esforço de pensar nas respostas, cara. É muito engraçado, por quê? Porque quando eu olho aqui pro meu roteiro de vídeo, eu tô há 3 anos e pouco, 3 anos e meio quase já. Acho que 3 anos e meio, na verdade, no YouTube, fazendo vídeos pro YouTube. E eu cheguei no modelo, né? Eu cheguei esse ano, inclusive, só. Só esse ano, depois de 3 anos e pouco, eu cheguei num modelo de script que funciona muito bem pra mim, que eu gosto de fazer, que é natural. Cara, isso aqui, ó, 21 minutos, é tudo automático, é num take só, não tem corte, não tem edição, não tem nada. Zero edição nos meus vídeos. E você pode olhar pra todos os meus vídeos, eles são assim, não tem nenhuma edição. E eu finalmente cheguei nesse ponto, cara. E eu tenho um template aqui, eu uso o Notion, né, uma ferramenta de notas, eu uso o Notion pra organizar os vídeos, e organizar o canal, essas coisas. E ele tem os modelos automáticos. Eu uso o modelo automático, ele tem cada uma das categorias que eu tenho que colocar no vídeo, que eu tenho que preencher pra fazer o roteiro. Mas acaba que, cara, eu simplesmente pego assim, eu sento pra fazer um negócio e eu simplesmente escrevo e a coisa vem, né? A estrutura vem, o pensamento já vem estruturado. As ideias já vêm organizadas em um vídeo no YouTube, né? Eu cheguei num ponto já, né? Sem querer, eu não tô, pelo amor de Deus, não acho que eu tô achando que eu sou fodão nem nada assim. Mas é que você vai fazendo uma coisa tanto, você vai ficando tão bom nela, que as coisas parecem óbvias. Que eu consigo simplesmente vir aqui e eu começo a pensar, eu penso em vídeo, entendeu? Eu penso no formato que eu penso quando eu falo sobre um vídeo no YouTube é em script de vídeo. Eles simplesmente vêm, as ideias vêm, a ordem que eu tenho que falar, como vai funcionar, como que eu vou enganchar uma coisa com a outra, como que eu vou começar o vídeo. Todas essas coisas, elas vão surgindo naturalmente. Né? Toda a introdução que eu fiz, o primeiro minuto e pouco de introdução que eu fiz, cara, eu não planejei nada, veio na cabeça, assim. Eu cliquei pra gravar e eu pensei naquilo, venho, entendeu? Às vezes eu tô me fudendo, eu não consigo pensar, preciso, o que eu quero fazer o vídeo sobre essa semana, o que eu vou gravar, o que eu vou falar. E um belo dia, né, eu tô tomando banho, tô lavando a louça, tô voltando, andando de volta pro trabalho, eu tô trabalhando, às vezes eu estou lá trabalhando, eu estou fazendo alguma coisa, estou, né, ocupado, e aí, pum, vem na cabeça, caralho, ok, é isso. E eu vou falar sobre isso. Eu pego, eu escrevo rapidinho, eu escrevo num caderno, sei lá, o que tiver mais próximo e for mais discreto, de acordo com a situação, né? E é isso, cara. Por quê? Porque eu já passei pelas etapas de ter que me fuder muito pra conseguir fazer o negócio, pra sair um negócio decente. Então, depois de fazer todo esse processo, você desenvolve essa intuição, que é conseguir pensar sem pensar, e esse é o ponto que você quer chegar, tá bom? Porque pensar é chato, entendeu? É dar um trabalho, é incômodo. Quando as coisas vêm assim, magicamente é muito mais legal, tá bom? Então fiquem com isso, fiquem com esse vídeo de hoje. Se você, esqueci de fazer meu jabá, se você quer aprender a ler todos os dias, você tem dificuldade com manter a consistência na sua leitura, clica no link aqui embaixo que tem o meu curso Leitura Todo Dia, R$ 49,90, cara, sei lá, clica lá e vê o vídeo e eu falo tudo que tem no curso e não enche meu saco, quiser comprar, compra, não quiser comprar, vai tomar no seu cu. Beleza? Beijão pra vocês, fiquem com Deus, um abraço, tchau.